profundamente com cada pessoa que está ouvindo esta oração. Não importa onde ela esteja agora, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, eu peço que o Senhor visite este lar, esta família e este coração. Meu Deus, existem batalhas que são visíveis, mas existem também batalhas invisíveis. Existem pesos que ninguém vê. Existem lágrimas que ninguém conhece. Existem lutas que a pessoa não consegue explicar nem para si mesma. Ponto. Quantas vezes alguém acorda cansado sem entender o motivo? Quantas vezes trabalha muito e mesmo assim não consegue avançar? Quantas vezes tenta reconstruir a vida, mas algo parece impedir o progresso? Quantas vezes sente que está perto da vitória e de repente tudo volta para trás? Pai, hoje nós apresentamos diante do teu altar todas as amarras ocultas que têm impedido o avanço dos teus filhos. Se existe uma amarra espiritual causando tristeza constante, que ela seja quebrada agora. Se existe uma amarra provocando medo, insegurança e ansiedade, que ela seja destruída pelo poder do teu nome. Se existe uma amarra impedindo a prosperidade, impedindo o crescimento financeiro, impedindo oportunidades e portas abertas, que ela seja removida agora. Meu Deus, a tua palavra declara que aquele que o Filho liberta verdadeiramente será livre. Por isso, eu declaro liberdade sobre esta vida, liberdade sobre esta mente, liberdade sobre este coração, liberdade sobre esta família. Ponto. Toda corrente invisível que prende esta pessoa ao sofrimento, à derrota e ao desânimo, começa a perder força agora, diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Pai, muitos chegaram até esta oração porque sentem que algo está errado, sentem que estão lutando mais do que deveriam, sentem que carregam um peso que não conseguem explicar. Mas hoje o Senhor está trazendo luz para aquilo que estava escondido. O Senhor está revelando aquilo que estava oculto. O Senhor está quebrando aquilo que parecia impossível de romper. Eu profetizo que esta noite será um divisor de águas. O que estava preso começará a ser liberado. O que estava travado começará a avançar. O que estava escondido começará a ser revelado. Porque quando Deus entra em uma situação, nenhuma amarra consegue permanecer. Meu Deus, derrama agora uma paz sobrenatural sobre cada pessoa que participa desta oração. Que ela sinta a tua presença, que ela sinta o teu cuidado, que ela sinta a tua proteção, e que desde este momento ela compreenda que não está sozinha, porque o Senhor está lutando por ela. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda amarra oculta começa a ser quebrada, e toda obra contrária começa a cair por terra. Deus está removendo o que impedia sua vitória. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos em oração diante da tua poderosa presença. E neste momento eu peço que o Senhor toque profundamente a vida desta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Talvez ela tenha chegado até aqui cansada de lutar. Talvez ela esteja carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez ela tenha chorado escondida, perguntando por que tantas coisas parecem dar errado ao mesmo tempo. Mas nesta hora eu declaro que Deus está trabalhando em áreas que os olhos humanos não conseguem enxergar. Pai, existem barreiras invisíveis que tentam impedir os teus filhos de avançarem. Existem situações que parecem não ter explicação. Pessoas que se esforçam e não prosperam. Pessoas que lutam pela família e encontram resistência. Pessoas que sonham, mas veem seus projetos sendo interrompidos repetidamente. Hoje nós apresentamos tudo isso diante do teu altar. Meu Deus, visita agora a vida financeira desta pessoa. Se existe alguma porta fechada há muito tempo, abre essa porta. Se existe algum bloqueio impedindo o crescimento profissional, remove esse bloqueio. Se existe algum contrato, oportunidade ou resposta aguardada, que a tua mão poderosa comece a mover todas as coisas em favor desta vida. Pai, entra também dentro deste lar. Onde existe tristeza, leva a alegria. Onde existe confusão, estabelece paz. Onde existe frieza, derrama amor. Onde existe divisão, promove reconciliação. O Senhor é Deus de ordem, de restauração e de milagres. Neste momento eu repreendo todo o sentimento de fracasso.
Repreendo toda palavra negativa lançada contra esta pessoa. Repreendo toda voz que tentou convencê-la de que ela nunca venceria. Toda mentira que dizia que nada mudaria está sendo quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, fortalece este coração. Fortalece esta mente. Fortalece esta fé. Que esta pessoa volte a acreditar que os melhores dias ainda estão pela frente. Que ela volte a sonhar. Que ela volte a confiar. Que ela volte a caminhar com esperança. Meu Deus, eu declaro que aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Aquilo que parecia perdido começa a ser restaurado. Porque quando o Senhor determina uma bênção, ninguém pode impedir. Quando o Senhor abre uma porta, ninguém consegue fechar. Quando o Senhor libera uma vitória, nenhum obstáculo permanece de pé. Pai, visita também aqueles que estão enfrentando enfermidades, aqueles que estão cansados emocionalmente, aqueles que estão sofrendo em silêncio. Que o Teu Espírito Santo traga consolo, força e renovação. Que uma paz sobrenatural invada este ambiente agora. Que toda angústia seja substituída por confiança. Que todo medo seja substituído por coragem. Que toda dúvida seja substituída por fé. Eu profetizo que uma nova fase está começando. Uma fase de respostas, uma fase de crescimento, uma fase de libertação, uma fase de testemunhos. E ainda que esta pessoa não veja tudo imediatamente, ela começará a perceber sinais da Tua mão agindo em sua vida. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda barreira oculta está caindo, e que o caminho para a vitória está sendo preparado pelo próprio Deus. O momento da libertação e da virada. Pai amado, nós continuamos diante da Tua presença, crendo que o Senhor está operando neste exato momento. Meu Deus, existem pessoas que chegaram até esta oração sem forças para continuar. Pessoas que já tentaram de tudo. Pessoas que fizeram planos, lutaram, trabalharam, acreditaram, mas em algum momento sentiram que suas energias acabaram. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração agora com o coração apertado. Talvez alguém esteja enfrentando problemas financeiros que parecem não ter solução. Talvez alguém esteja sofrendo dentro da própria casa. Talvez alguém esteja lutando contra pensamentos negativos, medo do futuro, ou uma tristeza que insiste em permanecer. Mas nesta hora eu declaro uma verdade poderosa. Deus não abandonou você. Mesmo quando você não percebeu, Deus estava cuidando de cada detalhe. Mesmo quando você chorou sozinho, Deus viu cada lágrima. Mesmo quando ninguém entendeu sua dor, Deus conhecia cada batalha. Pai, eu te peço que neste momento, o Senhor visite os lugares mais profundos da alma desta pessoa. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura o que ninguém consegue curar. Restaura aquilo que parecia destruído. Meu Deus, toda corrente invisível que tentou prender esta vida ao sofrimento está sendo quebrada agora. Toda opressão espiritual perde a força. Todo peso que roubava a alegria começa a cair por terra. Toda tristeza persistente começa a ser substituída pela esperança. Toda palavra de derrota perde sua autoridade diante do poder do nome de Jesus. Pai, levanta esta pessoa novamente. Ela não nasceu para viver derrotada. Ela não nasceu para viver presa ao passado. Ela não nasceu para carregar correntes que o Senhor nunca permitiu que ela carregasse. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de recomeço. Eu declaro que Deus está removendo obstáculos que pareciam impossíveis de vencer. Montanhas estão sendo movidas. Caminhos estão sendo preparados. Portas estão sendo abertas. Respostas estão sendo liberadas. Aquilo que parecia travado começa a fluir. Aquilo que parecia bloqueado começa a avançar. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Pai, eu oro por cada familiar representado nesta oração. Abençoa os pais, abençoa as mães, abençoa os filhos, abençoa cada pessoa que faz parte deste lar. Que a Tua presença entre nesta casa e transforme completamente o ambiente. Onde havia discussão, que exista paz.
Onde havia preocupação, que exista confiança. Onde havia medo, que exista segurança. Onde havia divisão, que exista união. Meu Deus, derrama agora uma unção de fortalecimento sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que ela sinta o teu amor. Que ela sinta a tua proteção. Que ela sinta a tua mão poderosa sustentando sua caminhada. Porque a vitória não pertence ao mais forte. A vitória pertence àquele que permanece confiando em Deus. E nesta noite, nós escolhemos confiar. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem ver tudo. Mesmo sem saber como acontecerá. Nós escolhemos acreditar que o Senhor continua trabalhando. E por isso declaramos que uma nova história está começando. Uma história de libertação. Uma história de restauração. Uma história de milagres. Uma história de testemunhos. Em nome de Jesus, toda a má oculta continua sendo quebrada, e toda obra contrária continua caindo por terra. Declaração final de libertação, vitória e bênção. Pai amado, chegamos ao momento final desta oração, mas não ao final daquilo que o Senhor está fazendo. Porque enquanto esta oração termina, o teu agir continua. Enquanto esta voz se cala, o teu poder permanece trabalhando. Enquanto esta pessoa descansa, o Senhor continua movendo os céus em favor dela. Meu Deus, neste instante eu apresento diante do teu altar cada pessoa que permaneceu nesta oração até agora. O Senhor conhece o nome dela, conhece sua história, conhece suas lutas, conhece seus medos, conhece suas preocupações, conhece seus sonhos, e conhece também as lágrimas que ninguém mais viu. Pai, eu te agradeço porque esta oração não foi uma coincidência. O Senhor conduziu esta pessoa até aqui. O Senhor preparou este momento. O Senhor sabia exatamente o que ela precisava ouvir. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, que toda a amarra oculta que estava impedindo o avanço desta vida, foi exposta diante da luz do Senhor. Toda corrente invisível está sendo quebrada. Todo bloqueio espiritual está sendo removido. Toda resistência está sendo vencida. Toda obra maligna está sendo anulada. Meu Deus, visita agora o futuro desta pessoa. Abre portas que estavam fechadas. Libera respostas que estavam demorando. Destrava caminhos que estavam bloqueados. Move situações que pareciam impossíveis. Transforma cenários que pareciam definitivos. Pai, que os próximos dias sejam marcados por testemunhas. Que esta pessoa veja sinais da tua presença. Que ela perceba mudanças acontecendo. Que ela receba notícias boas. Que ela encontre soluções. Que ela viva milagres. Que ela experimente a tua fidelidade. Meu Deus, eu profetizo que aquilo que foi roubado será restituído. Aquilo que foi atrasado será acelerado. Aquilo que foi interrompido será retomado. Aquilo que parecia perdido será recuperado. Porque o Senhor é especialista em restaurar. O Senhor é especialista em reconstruir. O Senhor é especialista em transformar lágrimas em testemunhos. Pai, coloca teus anjos ao redor desta casa. Guarda este lar durante toda a noite. Protege esta família. Protege os filhos. Protege os pais. Protege cada pessoa representada nesta oração. Que nenhuma arma preparada contra esta vida prospere. Que nenhum plano contrário prevaleça. Que nenhuma palavra negativa tenha força. Porque esta pessoa está debaixo da proteção do Deus Altíssimo. Pai, derrama agora uma paz sobrenatural. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que acalma o coração. Uma paz que fortalece a alma. Uma paz que traz descanso. Que esta noite seja diferente. Que esta madrugada seja diferente. Que este novo dia seja diferente. Porque o Senhor já começou uma obra poderosa. E aquilo que Deus começa, Deus completa. Antes de encerrar esta oração, eu quero declarar sobre sua vida. Você vai vencer. Você vai superar. Você vai avançar. Você vai testemunhar. Você vai viver aquilo que Deus prometeu. Não desista. Não recue. Não abandone sua fé. Continue confiando. Continue orando. Continue acreditando.
porque a sua vitória está mais próxima do que você imagina. E se você recebe esta palavra, escreva agora nos comentários: Deus está quebrando todas as minhas amarras. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus.